Olá, meus amigos. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para mais um vídeo desse novo quadro do Lições de Amor, Confissões Públicas. Já falamos sobre a vaidade, a inveja e hoje vamos abordar o ciúme. O ciúme surge como uma tentativa de posse. Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicanalista suíço, autor da psicologia analítica, já houvera dito que onde há amor, não pode haver o sentimento de posse, portanto estabelecendo a posse como a antítese do amor. Então o indivíduo ciumento tenta controlar, tenta deixar o outro sob o seu próprio jugo e tenta constranger o outro a demonstrar afetividade e carinho da forma como ele se julga merecedor. Mas mais que isso, coarta o outro, tenta estabelecer o seu domínio, tentando definir o que o outro deve ou não deve fazer, com quem deve se relacionar, com quem pode ou não pode falar e a forma como ele deve agir. Indo na completa contramão da espontaneidade e cerceando o direito que o outro tem de estabelecer com liberdade os seus vínculos, sob pretexto de que de outra forma estaria sendo infiel. Bem se vê que o indivíduo ciumento, ele é psicologicamente imaturo, ainda está na infância psicológica. Mas quando nós fazemos essas definições e essas descrições, é interessante notar que nós, todos, provavelmente, excetuando aqueles que são missionários, temos esses sentimentos enraizados em nós em maior ou menor grau. Somos invejosos, vaidosos, ciumentos. É lógico que há doses em relação a isso. Então os indivíduos que são muito ciumentos, fica muito claro através dos seus disparates, das suas manifestações excêntricas e muitas vezes até ridículas. Mas invariavelmente todos nós temos alguma dose deste sentimento de posse. E muitos justificam que quem gosta, cuida. De fato, quem gosta, cuida. Mas quem ama, deixa o outro livre. Dá ao outro a oportunidade dele ser quem ele quiser. Então, às vezes, as pessoas tentam justificar o ciúme como o fato de gostar e de amar demais. Na verdade, quem tem esses arroubos de ciúme, gosta e ama muito mais a si, muito mais ao seu ego, que não se permite ferir com o fato do outro, tendo a oportunidade, inclusive, de demonstrar que não gosta dele. Ou seja, ainda que eu ame muito alguém, e que vamos supor, no caso mais extremo, esse alguém não me ame, ele está no direito de não me amar. Ninguém é obrigado a me amar, por mais maravilhosa que eu seja. E isso não significa que a pessoa não percebe as minhas qualidades. Ela pode inclusive perceber todas as minhas qualidades, mas eu posso ter defeitos que para ela é impossível a convivência. Portanto, o indivíduo que é ciumento, no fundo, ele é um grande inseguro, porque ele não consegue encontrar em si mesmo uma razão suficiente, o valor suficiente para que ele possa se amar e precisa recolher externamente nos outros a valorização que carece de si. E por isso se desdobra em exigências de afeto, de manifestações de amor, para que se sinta seguro. Ora, se o indivíduo não conseguir se sentir seguro consigo mesmo, não é o outro que vai lhe dar essa segurança. Então o indivíduo ciumento vai sempre precisar de mais e mais demonstrações de amor e nunca essas serão suficientes. Portanto, se nós convivemos com o indivíduo ciumento, por maior desejo de demonstrar esse afeto, nós nunca vamos conseguir a contento. E o outro sempre estará sedento, com sede e com fome disso. Porque na verdade é ele quem não consegue perceber, por faltar dentro de si esse amor próprio.
E no fundo, esse sentimento de insegurança lhe dá também um desconforto devido à intranquilidade que jaz em si. Então, ele não consegue acreditar no afeto desinteressado dos outros, não consegue perceber. E a partir do momento em que ele tenta exercer o controle sobre o outro, roubando-lhe a espontaneidade, deixa o outro triste e acabrunhado. Se o outro tem um comportamento submisso, vai definhando, vai sempre cedendo, em vistas a permanecer numa relação que ele sabe, ou violenta, não é saudável, mas pelo fato dele muito amar, tenta prezar pela saúde, entre aspas, dessa relação. Mas se o outro tem um comportamento um pouco mais ativo, aí a briga, a situação grave fica estabelecida. E a agressão física, ou ainda a agressão em palavras, a agressão verbal, pode se estabelecer. E aí o relacionamento degringola. No fundo, o indivíduo ciumento carece de autoestima. Acha que se ele perder o controle, vai perder a pessoa. Se aquela pessoa, no momento de ter essa liberdade, não permanecer ao seu lado, significa que efetivamente o relacionamento não era bom. Todo relacionamento tem que ser uma vinculação de ganha-ganha para as duas partes. Eu tenho que me sentir bem ao estar ao seu lado. E o outro também tem que se sentir bem ao estar ao meu lado. E por isso, por essa atração irresistível, sem nenhuma pressão, sem nenhuma força externa, é que nós vamos crescendo juntos. As dificuldades fazem parte de todo tipo de relacionamentos. Os desafios fazem parte desses relacionamentos porque nós somos pessoas diferentes, temos todas as nossas lutas internas, temos também o nosso patrimônio de virtudes e é justamente nessa troca que nós vamos mudando a pouco e nos ajustando, aprendendo uns com os outros. Então não sou eu que sou capaz, que sou o agente de mudança do outro. É o outro que, percebendo essa relação, ele acaba optando ele mesmo por mudar algo em si. Então, quanto mais o indivíduo mergulha nesse sentimento de autopiedade, às vezes fazendo com que o outro permaneça junto a si por pena, por se sentir extremamente inseguro e frágil, às vezes tentando cometer inclusive suicídio, dizendo que vai dar cabo da própria vida se o outro o abandonar. Tudo isso são exageros. Exageros porque nós queremos viver com o ego de querer ter o outro presa minha, ao meu lado, como se ele estivesse amarrado por um grilhão. A troco de quê? O outro permanecer triste e acabrunhado ao meu lado sem realmente querer estar ali. A troco de quê? Isso não vai causar felicidade no outro e no fundo, nem a mim. Portanto, a terapêutica para que nós possamos nos cuidar do ciúme é entrar na raiz do problema. O que é que está me causando essa insegurança? Será que eu não me acho suficientemente boa para permanecer ao lado de alguém? Talvez eu não esteja colocando os olhos sobre mim mesma. Talvez eu esteja deixando de perceber todas as minhas capacidades. E por isso, acabe com essa falsa ideia sobre mim mesmo. No momento em que eu descortino os meus potenciais e ganho autoconsciência, eu me sinto segura e o ciúme se desqualifica. Porque eu sei que posso atrair as atenções e o afeto de diversas pessoas. Posso me conectar e desenvolver essas emoções mais elevadas, porque tenho valor, tenho patrimônios. E assim, acabo ficando cada vez menos ciumenta. Observe que quando as relações vão ganhando em profundidade, esse ciúme vai perdendo a razão de existir. E no momento em que eu estou presente em relacionamentos muito apaixonados, muito superficiais, na superficialidade das emoções, sou cada vez mais presa da posse.
Portanto, a saída é cultivarmos relacionamentos em profundidade, para evitar o desenvolvimento do ciúme. É isso, meus amigos. Com os votos de que tenha sido útil e de muita paz, me despeço. Até a próxima, se Jesus quiser.